Meninos, bom dia, bom dia. Como é que tá essa galera aí do cursinho? Bom dia para o Matutino. Bom dia para todos que estão aí. Bom dia, Rafaela, Andressa. Bom dia para a galera inteira aí. Israel, bom dia, Israel. Bom dia para todos. Meninos, tudo tranquilo? Estão escutando? Estão vendo? Tá de boa? Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá então. Vou botar um negócio aqui. Assim ficou melhor. Isto. Galera, nós estávamos falando de progressão aritmética. Nós podemos falar um pouquinho de progressão geométrica hoje, já introduzir um pouquinho a matéria e terminar aquela lista também, tá? Podemos terminar aquela listinha que nós fizemos aí. Então, podemos falar um pouquinho de progressão geométrica hoje, já introduzir um pedacinho desse trem, já falar um pouquinho da teoria. Vamos lá? Pode ser? Vai gastar um pedacinho da aula, depois eu volto naquela lista e tiro mais algumas dúvidas, se houver dúvida ainda naquela lista, tá? Combinado, então? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Bom. Povo lindo mesmo. Ótimo dia para todo mundo aí, cara. Todo mundo mesmo. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão caladinhos demais? Tá tudo tranquilo? Todo mundo vivo? Todo mundo saudável? Né? Bom, então vamos falar um pouquinho de progressão geométrica. Deixa eu compartilhar aqui um PowerPoint com vocês, só para a gente ilustrar, para a gente não ficar só falando. Deixa eu já... Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Eu acho que vai. Galera do curso, progressão geométrica, cara, é um trem bem tranquilo. Vamos tirar o som disso aqui. A incidência, né, a quantidade de questões que pode aparecer no vestibular de progressão é até considerável, tá? De progressão aritmética é o que cai. Progressão geométrica às vezes cai um conceito, uma intenção, uma ideia, mas não é muito comum de cair progressão geométrica, não. Quando tem que cair, cai PA. Mas vamos repassar logo a PG aqui, falar sobre ela um pouquinho, falar dos conceitos, das definições, porque assim, cara, PA e PG são duas coisas muito próximas, são muito parecidos, tá? Começando pela definição. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números de razão constante. O que é uma progressão geométrica? Cara, é a mesma coisa. É uma sequência de números de razão constante, beleza? Tanto o PA quanto o PG são sequências numéricas de razão constante. Qual que é a diferença, então? Progressão aritmética, a razão é definida como sendo a diferença entre dois termos consecutivos. Você pega um termo, menos o de trás, a gente chama... No PG, não é a diferença entre os termos. No PG é o quociente. O quociente é a divisão entre eles. Então, a progressão geométrica, a razão é o quociente entre os termos consecutivos. E esse quociente é constante. Ou seja, você pegou um número dividido pelo que vem antes dele, dá sempre igual, tá? Beleza? Dá uma olhadinha aí na tela. Vocês estão apontando aí. 1, 2, 4, 8, 16, 31. De 1 para 2, aumentou 1, somou mais 1. 2 para 4, somou 2. Então, aumentou 4. Isso não é PA. É a sequência que vai somando para frente. Isso não é PA. PG, cara, ela vai multiplicando. Então, vamos lá. 1 para frente multiplicado dá 2. Para frente multiplicado dá 2 de novo. Para frente multiplicado dá 2 de novo. Multiplicado no PG,
1, 2, 4, 8, 16, está sempre multiplicando por 2. Se está multiplicando por 2, cara, isso é uma progressão geométrica. Só que tem um probleminha. Aqui no 31, cara, no 31 deu problema. O 31 não foi multiplicado por 2. Não é isso? Do 16 para o 31 não foi multiplicado por 2. Logo, isso daqui não é uma progressão geométrica. Para ser uma progressão geométrica, cara, isso aqui tem que ser todos os números multiplicados por 2. Tá claro isso daí, meninos? Dá uma olhadinha aí. Tá beleza? Então, o que é uma progressão? Progressão é uma sequência numérica de razão constante. Para essa progressão ser uma progressão aritmética, a diferença, uma conta de menos entre dois termos é constante. Para ser uma progressão geométrica, o quociente, a divisão de dois termos, tem que ser constante. Beleza? Essa, meninos, seria a definição básica, clássica de uma progressão geométrica ou de uma progressão aritmética. Beleza? Vamos ver se a gente passa aqui o trem para frente. Ele tá... Bom. Galera, aí nós temos que uma progressão geométrica, PG, é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, né? Não tem como fazer o primeiro dividido por um que vem antes, que não tem nada. É o resultado do produto de um termo anterior por uma constante, chamado de razão. Então, o exemplo, 1, 2, 4, 8, 16. Se você pegar o número 1 vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Isso é uma progressão geométrica. Beleza? Que é o que nós acabamos de falar, é a nossa definição. Bom, continuando com algumas coisas, eu tenho algumas coisas que você precisa saber de PG, como uma classificação que eles gostam de pôr, tá? A primeira PG, ela é crescente, tá só aumentando os valores. A segunda, ela é decrescente, 16, 8, 4, vai embora. Essa aqui é uma PG constante, de razão igual a 1. E essa última aqui, cara, é uma PG chamada de alternante ou oscilante. Por que isso, galera? Toda vez que eu tiver uma progressão que a razão é negativa, eu tenho uma PG alternante ou oscilante. É um número positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Vai oscilando, vai alternando entre positivos e negativos. Então, olha lá. De 1 para 2 multiplicou por menos 2. De menos 2 para 4 multiplicou por menos 2 de novo. Ou seja, é uma PG que tem razão menos 2. PG alternante ou oscilante. Oscila entre mais e menos. Galera, eu queria saber de vocês, hein? Responde para mim. Esse de cima aqui, 3, 3, 3, 3, matutino, fala para mim. Eu posso falar que isso aqui é uma progressão aritmética, em vez de falar que é uma progressão geométrica ou não? Sim ou não? Fala aí para mim no chat. Eu posso falar que essa penúltima aí, em vez de ser um PG de razão 1, pode ser uma PA? Isso é possível? Meninos, cadê vocês? Vamos ver lá. Bom, estão falando aqui? Só se for de razão 0, exatamente. Tá? É exatamente isso aqui, Sângela. Quando eu tenho uma sequência constante, quando eu tenho uma sequência de números constante, ela pode ser uma PA, se eu considerar que a razão é 0, é nula. 3, 3, 3, ou seja, 3 mais nada, mais nada, mais nada é sempre 3. Ou é uma PG constante de razão unitária, razão igual a 1. Então, uma sequência de números pode ser uma PA de razão nula ou uma PG de razão unitária. Beleza? Então, essas são as classificações da progressão: crescente, decrescente, constante ou alternante. Tá? Bom, cara, é muito parecido o PA com o PG, tá? São duas coisas muito próximas. Dá uma olhadinha aqui. Para a gente implantar, cara, essa formulazinha que está aqui embaixo, que é a fórmula do termo geral de uma PG, presta bem atenção, cara. Eu tenho aqui 1, 2, 4, 8, 16, e a ideia é muito simples. Se você está no primeiro termo, olha bem, no primeiro termo para chegar no segundo, você usa uma razão. Do primeiro para o segundo, você joga uma razão. Do primeiro para o terceiro, você tem que jogar duas razões. Do primeiro para o segundo é uma razão, mais uma razão para cá. Do primeiro para o quarto termo, você tem que jogar uma, duas,
3 razões. Então, isso é bem simples, cara. A ideia, isso aqui é simplesmente a dedução da fórmula mesmo, tá? Para estar no segundo termo, olha bem, para estar no segundo termo, você sai do primeiro e multiplica por uma razão. O primeiro por uma razão, tá aqui, dá o segundo termo. Nessa segunda linha, você chegar no terceiro termo. Do primeiro, você joga uma, 2 razões. Como é PG, você está multiplicando. Então, é A1 multiplicado pela razão, ou seja, a razão ao quadrado. Lembrando que na PA, a razão é a letra R minúscula. Na PG, é o Qzinho minúsculo. Tá? Qzinho de quociente. Qzinho, cara, é de divisão, quociente. Aí, cara, nós temos a formulazinha aqui da nossa progressão geométrica. A n é um termo qualquer. A1 é o primeiro. Qzinho é a razão. N menos 1 está no expoente da razão, onde n é a quantidade de termos. Essa fórmula, cara, é a fórmula que a gente precisa saber de PG. E se você olhar, galera, PA e PG é muito parecido. É muito parecido. Tá? Essa fórmula aqui é praticamente a mesma até PA. Vamos lembrar? Qual que é a fórmula da PA, meninos? A n é igualzinho aqui. É igual a 1. Na progressão aritmética, tem um sinal de mais aqui, ó. Na progressão geométrica é vezes. Cara, isso é mais do que lógico. Pensa comigo. Na PA eu vou somando a razão. Na PG eu vou o quê? Multiplicando a razão. Então, na fórmula da PA, cara, aqui, depois do A1 é mais. Na PG é vezes. Isso aqui também é igualzinho da PA, cara. N menos 1 vezes a razão é na PA. N menos 1 é potência da razão na PG. Tá? Essa fórmula aqui, cara, é a fórmula que vai ajudar a gente a fazer um montão de exercício. Observa aí. Determine o oitavo termo da PG. 5, 10, 20. Meninos, se você está no Enem e aparece um trem desse, é claro que você não vai nem pensar em fórmula. Você está vendo que está dobrando. 5, o dobro é 10, o dobro é 20, o dobro é 40, o dobro é 80, o dobro é 160, o dobro é 320, o dobro é 640. 8 termos só, você conta nos dedos, não precisa de fórmula. O problema é se ele pedisse o termo de posição 80, o termo de posição 1000. Aí você enrola, você não dá conta de fazer nos dedos. Beleza? Então, aqui só para a gente começar a visualizar a fórmula, dá uma olhadinha, meninos. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. A n é um termo qualquer, é igual na PA. A 1 é o primeiro termo, igual na PA. N é a quantidade de termos, igual na PA. E o Q é a razão, que lá na PA é o Rzinho. A 8 quer dizer que ele está querendo o oitavo termo, é igual a 1, que é o primeiro, multiplicado pela razão elevado a 7. Meninos, de onde que apareceu esse 7 aqui? 7, por quê? Ele quer o oitavo termo. Oitavo termo, cara, o n vale 8. Se o n vale 8, 8 menos 1 aqui vai dar 7. Então, galera, o oitavo termo é a razão multiplicado, é o A1 multiplicado pela razão elevado a 7. O oitavo termo é o primeiro, que é 5, está lá, o primeiro termo é 5, multiplicado pela razão, que é 2, está dobrando, elevado a 7. Fazendo as continhas, dá o nosso 640 aí. Meninos, fala para mim bem honestamente. Progressão geométrica é exatamente igual à progressão aritmética. A ideia é a mesma. Sequência de números de razão constante. Só que na PA eu vou somando, na PG eu vou multiplicando. Na PA, para trás, eu vou diminuindo, conta de menos. Na PG, eu vou dividindo. Tá claro isso, meninos? Tá entendido essa formulazinha aqui do termo geral? Fala para mim aí se tá ok. Se não tá, conversa comigo aí um minutinho, vai. Tá tranquilo? O pessoal tá falando aqui, o Rafael tá ok. Israel, lindo demais. Meninos, beleza. Então, nós já sabemos utilizar a fórmula do termo geral de uma PG. Aqui um outro exemplo bem facinho, ó. Em uma PG, temos que o primeiro termo equivale a 4, ou seja, o primeiro termo é 4. E a razão vale 3. Determine o oitavo termo. Meninos, o oitavo termo está aqui, ó. A8 é igual a 1, que é o primeiro, vezes a razão elevada a n menos 1. Se o n é 8, 8 menos 1 dá 7. O primeiro termo é 4, a razão é 3, que deu no enunciado. Não tem o que fazer, né? Só continha, beleza?
3 elevado a 7 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, depois multiplica por 4. Penso que esse aqui está de boa também, né? É só um exemplo. Galerinha, outra novidadezinha aqui para vocês. Vamos comparar? Como é que eu faço para calcular o termo médio de uma PA? Vamos lembrar isso? Progressão aritmética. Como é que eu uso o termo médio? Termo médio é a média aritmética dos extremos. Termo do meio, pego o primeiro, mais o último, divido por 2. Meninos, progressão aritmética. Termo médio, média aritmética. Termo médio, pego o primeiro, mais o último, divide por 2. Só que eu posso pegar esse aqui, ó. Esse com esse dividido por 2. Porque são termos equidistantes. Então, olha bem, esse termo e esse são equidistantes desse aqui que está no meio. Então, eu posso somar os dois, dividir por 2. Cara, se eu tiver 9 termos, esse é o termo do meio. Eu pego o primeiro, somo com o último, divido por quanto? Por 2. Mas posso pegar o segundo com o penúltimo, dividido por 2. Eu posso pegar o anterior com o posterior, dividido por 2. Quer dizer o seguinte, meninos. Numa PA de 3 termos, o termo do meio é o anterior com o posterior dividido por 2. Média aritmética. De 5 termos, pode ser o anterior com o posterior por 2, pode ser o primeiro com o último. Sempre são os equidistantes. Isso é PA. Progressão geométrica. O termo que está no meio, meninos, é a média geométrica dos extremos. Aí o Titi vai falar para vocês o que é média geométrica. Na PA, média aritmética é somar e dividir por 2. Média geométrica é multiplicar e extrair uma raiz. Beleza? Se você observar, cara, olha bem aqui. Se você observar aqui, ó, dá só uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. 1, 2, 4, 8, dá só uma olhada. 1, 2, 4, 8, 16 e vai embora. Vamos pegar aqui os 3 primeiros termos. Os 3 primeiros termos, 1, 2 e 4. Quem que está no meio? É o 2. Como é que eu acho o termo médio? Eu pego o que está na frente, multiplico pelo de trás, extrai a raiz. Se eu pegar aqui, 4 é o da frente. Multiplicado por 1, que é o de trás, dá 4. Extrai a raiz, dá 2. Mas vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 8, 16. Meninos, qual que é o termo que está bem no meio? Quem está bem no meio é o 4. Como é que eu acho o 4? Eu vou pegar o que está depois dele, que é 8, multiplicar pelo que vem antes. 8 na frente, multiplicado por 2 que está atrás, dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Vou pegar o que está lá na frente, o 16. Multiplicar pelo que está lá atrás, 1. 16 vezes 1 é 16. Raiz quadrada é 4. Cara, você faz isso a hora que você quiser. Pega os 3 últimos, observa. Os 3 últimos, 4, 8 e 16. Como é que eu acho o termo do meio? Pego o da frente, é 16. Multiplica pelo de trás, dá 64. Extrai a raiz quadrada é 8. Beleza? Eu só queria mostrar para vocês, meninos, que quando a gente fala de termo médio, é o termo médio, pode ser de 3, pode ser de 5, pode ser de 7, de 9, de 11, só tem que ser ímpar. Como é que você acha o termo no meio? Na PA, média aritmética dos extremos ou equidistantes. Soma, divide por 2. Na PG, média geométrica, multiplica, extrai uma raiz quadrada. Aqui, ó, tá? Forma de achar o termo médio é a média geométrica, é uma raiz quadrada dos extremos. Beleza? Meninos, está claro o que é o termo médio? E a última formulazinha que falta para a gente pegar o básico da PG. Meninos, se eu quero somar um monte de termos de uma PG, eu uso a fórmula da soma. Vamos recordar? PA. Pega o primeiro, soma com o último. Divide por 2, multiplica pelo N. É a PA. Na PG, essa formulazinha aqui, cara. A1 é o primeiro termo, razão é elevado a N, menos 1, dividido por razão menos 1. Eu queria alertar vocês uma coisa aqui, mas é muito sério isso, hein? Se eu voltar aqui o slide, olha o que está aqui no expoente. Fórmula do termo geral, meninos. Fórmula do termo geral. O expoente da razão é n menos 1. O n menos 1 está lá no expoente. Fórmula do termo geral. Cara, olha o tanto que isso é sério para você não confundir.
Quem é que é o expoente aqui da razão? É só o n. Q elevado a n dá um resultado. Menos 1 depois. Olha a diferença. Lá na fórmula do termo geral, eu pego n menos 1, resolvo. Depois que eu resolver, eu faço o Q elevado a ele. Por exemplo, n aqui nesse caso é 8. 8 menos 1 é 7. Q elevado a 7. Está aqui. Lá na frente, meninos, não se esqueçam. Quem é expoente é só o n. Beleza? Vamos por exemplo numérico aqui para a gente arrematar isso. Dá uma olhada. Determine a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão geométrica, em que o sexto termo é 160 e a razão é igual a 2. Meninos, olha bem, ele quer a soma. Só que para eu achar a soma, na fórmula da soma que está aqui no lado direito aqui, eu preciso do A1, e ele não me deu o primeiro termo. O que eu faço? Vou calcular o A1 aqui na parte de trás. Fórmula do termo geral, está aqui. N menos 1 é expoente, hein? Lá na fórmula da soma é só o N, olha aqui. A 160 é o termo que ele me deu. É o sexto termo, meninos. Se o sexto termo é 160, é porque o N aqui ó, vale 6. N vale 6, porque é o sexto termo que ele falou. O sexto termo é 160. O A1 eu não sei. A razão vale 2, ele deu no enunciado. N vale 6 menos 1. Virou continha, né, galera? 6 menos 1 é 5. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 32. Passa dividindo, achamos que o primeiro termo vale 5. Fórmula da soma. Soma dos 6 termos da progressão. A1 vale 5. Acabamos de achar aqui o A1. A razão vale 2, está no enunciado. N vale 6, está no enunciado. Menos 1, separado do 6. Razão embaixo, menos 1. Aí o resto, cara, é conta. 2 à sexta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. Menos 1, 63. Multiplicado por 5, 315. Moçada, aqui está uma explicação básica da PG. Fórmula do termo geral e fórmula da razão. Presta bem atenção, Matutino. O que eu quero que vocês entendam? PA e PG têm a mesma definição. Progressão é uma sequência numérica de razão constante. O que muda da PA para PG? A definição da razão. Na PA, a razão é a diferença de 2 termos consecutivos. Diferença é um número menos o de trás. A PA aumenta somando, para trás ela vai diminuindo, menos. PG é o quociente entre 2 termos que dá a razão. Quociente é a divisão de 2 termos. Na PG, para frente é multiplicando, para trás é dividindo. Nós temos a fórmula do termo geral da PA? Temos. Temos a fórmula também do termo geral da PG, está na tela. Fórmula da soma da PA? Temos. Fórmula da soma da PG. Nós temos também a definição do termo médio. Na PA é a soma dos extremos dividido por 2, ou seja, a média aritmética. Na PG é o produto, é a multiplicação dos extremos, extraindo uma raiz quadrada, ou seja, a média geométrica. Meninos do curso, fala para mim, tá claro o APA que nós já vimos e a PG e as diferenças delas? Fala para mim, ok, se tá tudo de boa, se tá tudo ok. Se tiver alguma dúvida, aproveita, pergunta. Não vai ficar chorando em casa depois. Tá tranquilo, então? Deixa eu ver aqui. Fizeram 2 perguntas aqui interessantes que eu já vou responder. Galera, perguntaram aqui no chat se uma sequência que tem, por exemplo, o número 8, depois 0, 0, 0, 0, 0. Se é uma PG, o que vocês acham, hein? Por exemplo, 8 é o primeiro termo. Depois eu tenho 0, 0, 0, 0 e 0. Seria uma PG ou não? Cara, isso é um caso especial, super especial, tá? Ela é uma progressão geométrica, sim. Então, 8, 0, 0, 0, 0 é uma progressão geométrica, tá? Que tem razão nula. Então, mas é uma progressão, sim, tá? É a pergunta que fizeram lá.
A outra progressão aqui, a outra pergunta. Ó, professor, me explica depois como eu trabalho com uma progressão que vem do infinito negativo. Sângela, me fala o seguinte, você que perguntou isso aqui, como que seria isso? Não existe muita maneira de você trabalhar com progressão do infinito assim, não. Nós temos alguns casos na PG que só vale para soma, tá? Existem maneiras de calcular soma de PG infinita. Deixa eu mostrar aqui para vocês, quer ver? Essa fórmula que nós mostramos aqui agora é uma fórmula da soma normal, tá? Deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Não, tem que ir lá no trem, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui uma planilha para a gente falar sobre isso aí. A progressão geométrica ela tem uma particularidade que é em relação à soma dos termos infinitos. Mas em relação à soma, eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso. Na PA não é possível, cara, achar soma infinita. Na PA não é possível. Você não acha nada infinito numa PA. Na PA você tem que saber o termo que você quer para você achar a soma dos termos da sua PA. Na PG, eu consigo achar, às vezes, a soma de uma PG infinita, mas é só a soma, tá? Vou mostrar para vocês aqui a ideia, só para você entender. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu acho que sim. Deixa eu dar uma... Só para dar uma ajeitada aqui, para dar uma ideia para você, tá? Presta só atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Eu estou sem a ferramenta aqui, eu estou sem o quadro, mas vamos lá. Existe uma fórmula, cara, que é uma fórmula da soma infinita, tá? Eu consigo somar os infinitos termos de uma progressão. Por exemplo, cara, se eu tiver... Observa bem aqui, eu não vou... Deixa eu ver se ele vai deixar eu desenhar aqui as coisas, vamos ver se ele vai deixar. Vamos ver se ele consegue. Eu acho que ele vai deixar. Meninos, vamos pensar aqui. Ó, vai dar certo. Tenta grossão, mas vai dar certo. Vamos pensar que isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar. Vamos pensar que isso aqui é um quadrado, tá? De lado igual, por exemplo, eu vou pôr um lado grande, de lado igual a 20, por exemplo. Vamos tentar escrever aqui. Isso aqui é um quadrado, de lado igual a 20 centímetros. Tranquilo? Então, aqui eu tenho um quadrado de lado igual a 20. Ele é 20 por 20 por 20 por 20 por 20. Vocês concordam comigo que a área do quadrado é 400 centímetros quadrados? 20 vezes 20, 400. Beleza? Então, isso aí todo mundo concorda. A área do quadrado é 400. 20 vezes 20, 400. Acompanha meu raciocínio aqui. Se eu quero... Deixa eu ver se ele já dá esses quadradinhos pronto aqui. Imagina que eu quero aqui somar. Vamos só ver se eu consigo aqui. Cadê? Eu quero pegar, meninos, a metade desse quadrado. E eu quero pegar a metade aqui. Tranquilo aqui? Eu tenho duas metades, essas duas metades juntas com certeza vai dar quanto? 400? Mas se eu quiser dividir esse quadrado em mais partes, por exemplo, se eu quiser pegar esse daqui e dividir ele ao meio, e se eu quiser dividir esse aqui também ao meio, eu vou somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes, cada uma tem 100, tá? 20 vezes 20 era 400, então aqui cada um vai ter 100. É possível. Se eu quiser, cara, presta bem atenção agora, hein? Se eu quiser dividir esse quadrado aqui ao meio, esse quadrado aqui ao meio, esse outro quadrado aqui ao meio, e esse outro quadrado aqui ao meio. Cara, eu vou ter agora esse quadrado grande dividido em quantas partes?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que se eu somar as 8 partes, continua dando quanto? 400. Então, presta atenção, meninos. Quando eu dividir esse quadrado, eu posso dividir ele infinitas vezes. Eu posso dividir ele infinitas vezes, que a área dele vai continuar sendo quanto? 400. É só para você ter uma ideia do que eu estou falando para vocês. Então, isso aqui, tá? Eu tinha, só para você ter uma ideia, olha aqui para você ver que loucura que é esse trem. Inicialmente, eu tinha uma área de quanto? 400 em cada quadrado, que era só um. Depois passou a ser 2 quadrados de 200. Depois passou a ser 4 quadrados de 100. Depois passou a ser 8 quadrados de 50. Cara, e essa sequência aqui não para. Não para, tá? Então, aqui eu tinha no início, olha, um quadrado de 400. Aí eu dividi ele em 2 partes de 200, 4 partes de 100, 8 partes de 50. E eu consigo fazer essa sequência ser uma sequência infinita. Só que se você pegar os quadrados que eu dividi e somar, a área tem que ser quanto? 400. E aí a gente fala, cara, o seguinte, eu consigo somar os infinitos termos de uma sequência se ela for uma sequência convergente. O que é uma sequência convergente? É uma sequência que ela é decrescente, no caso de uma PG, com razão menor do que 1. Porque como é que eu faço para o trem para o infinito se ele vai para o infinito grandão? Ele tem que ir para o infinito pequenininho, tá? Então, olha bem, a fórmula da soma de uma PG infinita, ela é assim, ó, Sn é igual a 1 que multiplica, que divide a 1 dividido por 1 menos a razão. Meninos, essa é a fórmula da soma de uma PG infinita. Só que essa fórmula só funciona quando a razão é menor do que 1. Por que só funciona quando a razão é menor do que 1? Porque os termos aqui, ó, vão ser decrescentes. Eu vou estar aqui, ó, diminuindo os termos da PG. Tá? Eu ia comentar isso na próxima aula, mas vamos lá agora então. Então, progressão geométrica é uma sequência que eu posso somar os infinitos termos se ela for uma sequência que tem razão menor do que 1. Porque aí os termos vão só reduzindo e a tendência aqui é de dar quanto, meninos? A tendência aqui é de chegar no zero. 400, 200, 100, 50, 25, 12,5, 6,25... Aí dá 3,125 e vai diminuindo. A tendência dessa sequência aqui, ó, é chegar lá no zero, tá? Ela se aproximar o máximo possível de zero. Então, por isso que é possível somar. E não se esqueçam, 1 quadrado de 400, 2 de 200, 3 de 4 de 100, 5 de 50, 5 não, né? 8 de 50, todos vão dar a área do quadrado aqui original, porque eu estou esgotando ele inteiro, tá? Então, assim, na PA, eu não consigo trabalhar com a PA infinita. Não tem jeito. A PA não tem como ser infinita. Eu não acho a soma dos termos infinitos de uma PA. É impossível. Na PG, eu acho a soma dos termos infinitos da PG. Tá? Por exemplo, você quer ver? Se eu fizer um exercíciozinho aqui. Deixa eu... Por exemplo, ó, determine a soma dos termos abaixo. Ou a soma dos termos. Se eu puser aqui, por exemplo, olha, 20, 10, 5, 2,5. Meninos, dá uma olhadinha aqui. 20, 10, 5, 2,5. Isso é uma progressão geométrica. Todo mundo concorda com isso? Que isso é uma PG? Dá uma olhadinha se é uma PG ou não. Fala para mim. Tá? 10, 20, 10, 5, 2,5. Isso aqui, com certeza, meninos, é uma progressão geométrica, tá? Isso é uma progressão geométrica. Essa progressão geométrica tem que o A1
é igual a 20. Beleza? Eu tenho que a razão é igual a meio. Meio. 20 multiplicado por meio dá 10. Multiplicado por meio dá 5. Então, eu tenho a 1, eu tenho a razão. Eu não sei quantos termos tem, porque ela é infinita. Não sei. Eu não sei qual que é o valor do AN. Porque se ela é infinita, como é que eu vou saber qual que é o último termo? É impossível. Tranquilo, meninas? É uma PG decrescente de razão menor do que 1. O que eu quero calcular? A soma. Como é que eu calculo, cara, a soma dos termos de uma PG que é infinita de razão menor do que 1? Basta jogar na formulazinha. Dá uma olhada. A fórmula é Sn é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Essa é a formulazinha. Basta fazer conta. Quero somar os infinitos termos de uma PG, onde o A1 é o primeiro termo lá, vale 20, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Meio, cadê o meu 1? Sumiu daqui. Vai ficar 20 dividido por 1 menos meio. Gente, o trem ficou pretão, ficou doidão. Um menos a razão, que é meio. Meio eu vou colocar 0,5, beleza? Aí você vai fazer a continha, que a soma dos termos da PG vai ser 20 dividido... Meninos, 1 menos 0,5 dá 0,5. E aí você chega na formulazinha que te dá o resultado. 20 dividido por meio vai dar exatamente 40. O que nós fizemos aqui, meninos? Nós somamos os termos de uma progressão geométrica que tem razão menor do que 1, tá? Vê se ficou claro aí o que você tinha perguntado, Sângela. Se era mais ou menos o que você queria saber. Eu só consigo trabalhar com PG ou com PA infinita, tá? Com PA não tem jeito, nem infinita para mais, nem infinita para menos. Não consigo. Na PG, eu consigo achar a soma em determinados casos. Quando? Quando a PG é decrescente, quando a razão dela é menor do que 1. Aí eu consigo achar a soma dos infinitos termos. Vê se era mais ou menos isso aí que você tinha perguntado, meu anjo. Cara, essa fórmula só funciona para razão que varia entre de menos 1 até mais 1, tá? Essa fórmula valia se o módulo da razão for menor do que 1. Eu vou formalizar e escrever isso aqui para vocês. Aqui eu acho que não vai dar tempo, acho que falta um minutinho só. Mas o módulo da razão tem que ser menor do que 1. Porque se a razão for negativa, a PG fica sendo oscilante, né? Alternante. Aí é um problema. Tá certo? Eu vou colocar esse slide para vocês lá. Tá? E vou formalizar lá a definição da PG quando a soma é infinita. Falou? Beijo, bom final de semana. Fiquem com Deus. Lembra que nós temos redação para entregar, hein, meninos?